Hoje temos connosco a Amélia, nasceu em Angola, depois foi para Portugal, enquanto adolescente integrou o Maesmo, foi aí que ganhou uma maior consciência política, depois, como muitos jovens deste país, esteve exilada em França, e depois do 25 de Abril, obviamente, veio para Portugal para participar com todo o fulgor no período revolucionário em várias frentes, na habitação, na educação e particularmente na luta das mulheres. Eu acho fantástico também a vossa iniciativa deste ciclo de Viva o PREC, porque eu, tendo vivido o PREC, realmente eu acho que há uma grande tensão entre aqueles que viveram o 25 de Abril e depois aquele contraponto do 25 de Novembro, e depois parece que estes vitoriosos que festejam o 25 de Abril é um 25 de Abril muito bem comportado, é muito bem comportado, agora tem assim uns sobressaltos por causa da extrema-direita e tal, mas quer dizer, o PREC é assim uma coisa um bocado de doidos, quer dizer, os tais impulsos, não sei o que, eu acho que isso não corresponde de toda a realidade. Não é porque as pessoas que estiveram no PREC necessariamente somos parte interessada porque estivemos lá, é porque quer dizer, mesmo pessoas, cientistas políticos que olham para esse período, percebem que a Constituição Portuguesa e a legislação portuguesa não teria ido tão longe se não fosse, de facto, as lutas que as pessoas no terreno fizeram e que obrigaram o poder a ir mais à frente. Eu nasci em Angola, portanto, e venho para Portugal com 13 anos, pouco antes da guerra começar. Eu tenho dito isso, eu, no sítio onde vivi em Angola, no sul, que é totalmente diferente do norte, no sul, eu como criança não via sinais de colonialismo evidente. Para mim aquilo estava tudo certo. Havia jardineira, havia os homens que trabalhavam lá, os serventes que trabalhavam nos armazéns, etc. Pronto. Houve um caso ou outro, um momento ou outro, em que uma vez vi uma série de homens descerem de um jipe todos aprisionados e não sei o que. Eu perguntei ao meu pai que era aquilo, minha mãe até não queria que a gente visse, mas eu percebi que eram trabalhos forçados, que eles iam buscar, era o administrador das cidades, dos sítios. Era uma das funções do administrador, era ir com os chipais, que eram, digamos, a polícia local, os negros, etnias africanas, que eram encarregados de ir às aldeias, aos quimbundos, às aldeias à volta, buscar os homens e rapazes para trabalhar. E era trabalho forçado. Eles diziam na lei, diziam, incentivar os indígenas a trabalhar. Agora há muita maneira de incentivar os indígenas a trabalhar. Pronto. Isto eu vi, pronto, e vi uma vez tínhamos um empregado, um jovem, que era pouco mais velho que o meu irmão mais velho, tinha 15 a 16 anos, foi lá trabalhar, e ele, pronto, ele vivia nos anexos ali perto. E uma altura qualquer, no sul, fazia um bocado frio, a minha mãe deu-lhe uma manta para ele descobrir. Ele desapareceu no dia seguinte. E ficamos todos parvos, o rapaz era tão simpático, a gente o tratava tão bem, porque é que ele tinha desaparecido. Foi apanhado tempos depois, foi lá levá-lo à polícia, os chipaios, e então a minha mãe perguntou-me, o que é que se passou aqui consigo? Ele disse, nunca ninguém me tinha tratado assim, eu tive medo que vocês me fossem fazer mal. Portanto, isto é, portanto, o Estado. Okay? Estamos a ver, um jovem que vem de lá, não sei quem, portanto, são estas pequenas coisas, mas eu não tenho uma consciência, não consigo, com a minha idade, não tenho idade para ver mais do que isso. Como eu digo, o Sul não tem nada a ver com o Norte, que são as grandes plantações de café, de cacau, a Lunda, os diamantes. Nós temos amigas que o Betty, a Beatriz, que estiveram na Lunda, têm experiências totalmente diferentes, mesmo que estiveram em Moçambique. Porque em Moçambique a diferença portanto, das comunidades negra e branca era totalmente diferente, havia muita influência da apartheid da África do Sul, é totalmente diferente. Mas pronto, eu venho para cá e dizer, isso eu acho uma coisa importante de vos dizer. Eu há pouco tempo estive acho que foi em Alverca, e mais jovens disseram assim, que sorte! Como é que vocês se aperceberam? Como é que vocês, classe média e tal, ou como é que vocês se aperceberam disto? E eu acho que é verdade uma coisa. Havia uma manipulação e uma censura na ditadura que se uma pessoa pertencesse a uma certa elite, entre aspas, que era andarmos na universidade, etc, não sei o quê, nós não nos apercebíamos, quer dizer, os jornais não falavam de nada. Eu lembro, por exemplo, nas cheias de 67, eu soube através de amigos aquilo que estava a passar. O Salazar deu ordem para que quando chegasse
à centésima vítima, que não havia mais mortos. E morreram mais de 400. Portanto, nós vivíamos numa bolha, de facto. Portanto, porque é que, entretanto, eu que venho de Angola e tal, eu nunca gostei nada disto do ponto de vista cultural, eu achava isto muito formal, portanto, fui embora muito cedo como au pair, arranjei uma maneira de, com 15 anos, ir trabalhar para a Alemanha, para a Inglaterra e tal, e comecei a ver as coisas eram muito diferentes lá fora. A juventude era muito diferente, era já o tempo dos Beatles, aquilo era em Portugal, era um país horrivelmente piado, isto era uma coisa impressionante, era mesmo péssimo, era mesmo péssimo. Pronto, aquela coisa, eu lembro do meu irmão mais velho, era aluno, isto já nos anos, em 69, isto aconteceu em 69. Ele era estudante veterinário e a minha cunhada era estudante de medicina. Tinha um carrinho qualquer que ele tinha, foi buscá-la ali ao pé da cantina. Estavam os dois a conversar e ele deu-lhe um beijo. A polícia multou-os, porque era proibido beijar-se na via pública. Isto era real. Isto era real. Se fossem casados já podiam? Não era uma coisa... Não, mas já na via pública não. Era ofensa. Nós falamos da Arábia Saudita e do não sei o quê, e Qatar, não era a mesma coisa, mas pronto. Mas havia... Não, e depois era assim. E depois isto era uma hipocrisia total, não é? Porque havia aquela gente toda, os maridos tinham amantes, isto e aquilo, outra coisa, mas era tudo muito católico, muito apostólico e romano. E sobretudo então em relação a estas histórias do aborto e não sei o que nada. Bem, como é que eu me tomo consciência um pouco disto? Eu tenho uma irmã, mais nova que eu, que andava ali no Liceu Filipe e com 12, 13 anos um dia qualquer vem e apanha uma carga policial que vinha a perseguir os estudantes do técnico. Isto em 64, 65 e não sei o quê. E ela vem, chega a casa, cheia de notas, não sei quem, mas quem é que bateu, quem é que bateu? Meu pai doido, meu pai dizia sempre assim, cá em casa ninguém fala de política, a nossa, a minha política é o trabalho. Isto era a conversa de Salazar. E as pessoas, na maior parte dos casos, interiorizavam isto. Sobretudo pessoas que não tinham muita instrução nem muita informação. Era mesmo aquela coisa, se fossem dando de comer alguma coisa às pessoas e tal, e depois havia uma repressão feroz. Uma repressão feroz. Eu só me apercebo disto mais tarde. Portanto, ela coisa e pronto. E ela fica revoltadíssima no liceu e começam também a, pronto, e aquela coisa que nós também tínhamos das calças, nós não podíamos usar calças no liceu, então o que é que a gente fazia? Íamos de calças até à porta do liceu e depois entrávamos, íamos à reitora e éramos obrigados a pôr a saia que já tínhamos no saco, mas era a resistência que a gente podia fazer com 12, 13 anos. Era o possível. Portanto, a minha irmã, como é uma pessoa, na altura já é muito rebelde e não sei o quê, e era mais nova que eu, ela é que deve ter sido, portanto, ela deve ter chamado a atenção, porque era uma pessoa mais ativa, e ela é recrutada, digamos, entre aspas, por uma série de estudantes que eram do tal Maejo. As classes mais baixas, digamos, pessoas com mais dificuldades, que estavam no ensino industrial, que saíam às 6 da manhã de casa para estarem de manhã, essa gente percebia-se mais. E, portanto, eu, através da minha irmã, através do facto dela ter sido contactada por alguns elementos do Maejo, é que eu começo a conhecer o grupo dela, que são 3, 4 anos mais novo que eu, mas é que a gente já muito mais politizado. Nós tínhamos uma casa, onde nós alugávamos todos juntos, era um quarto, onde fazíamos reuniões políticas, onde namorávamos cada um à vez, não é? Porque isto era assim, não é? Sim, tínhamos um quarto. Hoje vais escolher o teu namorado, amanhã vai o outro. Era assim, mas parece um quarto comunitário. E instala-se ao lado, e todos que foram lá, foram todos presos. Foi uma razia, foram 20 e tal presos, falamos ligados ao comunista. Entretanto, eu comecei a dar aulas, primeiro fui dar aulas para a Amada Deus, aí tive contacto com muita pobreza que havia ali naqueles bares da Mata e não sei o quê, e depois às tantas há uma jovem adolescente, com os 13 anos e tal, que está em risco de engravidar e não sei o quê, e eu meto-me naquilo e tento saber uma curiosa para dar e não sei o quê, e arranjo através da minha cunhada dizendo que é para mim, arranjo uma série daquelas chapetas com as pílulas e não sei o quê, e distribuo a 3 ou 4. Sou descoberta, tenho um processo disciplinar à séria, não é? E eu aí percebi como é que isto era, só por causa de dar uma pílula anticonceptiva a umas jovens adolescentes de 13, 14 anos. Pronto, eu depois às tantas decido que as coisas estão a ficar muito apertadas, e não era só isto. Eu acho que eu tenho imensa admiração pelos meus amigos que ficaram cá, ficaram na clandestinidade, foram presos, porque eu realmente acho que este país era um país. Quer dizer, se uma pessoa não fizesse ondas, tudo bem, mas tentasse fazer alguma onda, isto era mesmo complicado. E portanto eu vou-me embora, vou para Paris, vou para a França,
O meu primeiro ano em Paris é terrível. Quer dizer, a gente julga que vai, não. O primeiro ano desde o alojamento, estava num bar, era num hotel, só havia homens, eram tudo argelinos e marroquinos e não sei o que, eu era a Lita Branca. Eu lembro do meu quarto, o quarto onde estava, era assim um quartinho mínimo e tal, um saguão, uma coisa qualquer. Ele estava cravejado de pastilhas elásticas. Os marroquinos que lá tinham estado antes, não sei o quê, imagina que passavam os domingos. Porque a vida das pessoas, quando uma pessoa sai daqui, e eu já tinha um curso superior, eu falava francês, tinha lá 2 ou 3 amigos. Agora, estas pessoas, vi lá portugueses também, completamente perdidos, pessoas que não sabem falar a língua, pessoas que vêm lá da aldeia, não sei o quê, que de repente estão no metro em Paris, que têm que ter aquilo. Tudo aquilo é uma espécie de, é um pesadelo. Não é um pesadelo. Mas tu foste com algum contacto? Não, eu tinha um contacto, era assim, o meu ex-cunhado tinha desertado, ele tinha-se mobilizado para a Guiné e ele voltou em junho. E eu, durante o mês de agosto, resolvi ir lá visitá-lo. E fui lá visitá-lo, e aquilo é assim, éramos 6 numa chambre de bonne, que eram, aquilo chamam-se a quartas criadas, que era no 6º andar dos prédios, havia lá em cima uns quartinhos e depois só havia uma casa de banho para 7, 8 quartos e não sei o quê. E pronto, e nós é como estes nepaleses e paquistaneses do meio formoso, pusemos todos para um quarto, não é? Eu lembro que éramos 6, tivemos 3 meses a dormir lá de um lado dos outros e tal e tal. Mas depois encontrava-se tudo, não era só isto, era imigração política, mas também eu lembro-me, havia um fulano que era fugido de um reformatório de Leiria, que andava sempre a roubar coisas juntos e tal. Não nos rouba comida, roubava ferros dentro de nós. Mas o que é fermentar? Nós nem temos maneira de lavar roupa, nem não sei o que. Não, porque ele depois ia para a Candonga não sei o que, vender e tal. Pronto, lá tivemos aquela coisa. Mas, por outro lado, portanto, era assim uma coisa. Mas por outro lado era assim Paris naquela altura, vinda de Portugal, aquilo ainda estava, portanto, as réplicas de 68. Epá, era a gente. Depois eu arranjei um emprego que era vender jornais, vendia o François no meio da rua. Então, com o François no meio da rua, fazia à noite de sábado para domingo, ou de sexta para sábado. Então entrava nos carros todos em Pigalle, no Moulin Rouge e não sei o que. Para mim era outro mundo. Neste primeiro ano, eu vou trabalhar para um grupo de teatro, fazíamos essas peças de teatro, tínhamos debate aos sábados com os imigrantes, falámos daquilo. Epá, mas aquele meio político, pelo menos eu sinto que não é verdade para toda a gente. Acho que o grupo de Helder Costa, do Teatro Operário, que é totalmente diferente, epá, eram pessoas muito como as talas, completamente. Quer dizer, desde achar que eu tinha que me arranjar para ir fazer um baile para convidar os imigrantes, que eu tinha que ir. Um dos meus trabalhos políticos era também ir dançar com os imigrantes e eu aí disse não. Para dançar e politicamente ao mesmo tempo. Era um trabalho político, o meu trabalho político era pronto. E eu aí comecei a achar, e pronto, achei-os muito retrógrados em muitas coisas, de costumes, eu não podia vestir assim, porque não era bom, porque aquilo, os operários não gostavam muito daquelas coisas e tal. Pronto, eu comecei-me a chatear, mas nem foi o que me chateou mais, não foi isso. O que me chateou mais foi, tínhamos, portanto, além de eu e o Zé Pedro, que éramos pessoas que já tínhamos curso e não sei o quê, eram agentes imigrantes, alguns analfabetos e não sei o quê, e quando se perguntava aquela coisa da NATO e a resposta era tal, eu chegava cá fora e perguntava assim, mas agora ficaste a perceber então o que é isto? Não, não interessa, isso é só para o teatro. Eu disse ao tal Ibino, olha, que isto não é bom, isto não é assim, isto não é nada. Nós temos que fazer outro tipo de trabalho, não sei quem não, eu estava com umas manias, portanto, houve ali uma série de coisas, não foi muito profundo, mas foi suficiente para eu achar que não gostava de estar ali. E pronto, entretanto, por outro lado, eu estava numa associação de imigrantes a dar aulas de português aos filhos de imigrantes, que, como é evidente, já tinham nascido em França, e que estavam, pronto, os pais queriam que eles aprendessem português, que não queriam que eles esquecessem completamente coisa. E isso aí deu para falar de outra maneira, porque nós não estávamos já coordenados politicamente por ninguém, então eu tinha conversas com as mães, com as mulheres, falar um bocado disso. Pronto, e aí conseguimos fazer um trabalho com as mulheres sobre as condições de vida delas, sobre a história das reivindicações, sobre a história do machismo em casa, sobre as histórias, comecei a ouvir as histórias do aborto, aquelas coisas, que elas também vinham a Portugal para tratar disso. Mas eu, realmente, nessa altura, depois começo-me a perceber que e depois entre os portugueses eram sempre as mesmas conversas, e depois também eu tinha a sensação que havia certos grupos políticos, no que me toca, eu digo, eu não posso generalizar,
no que me toca, no que diz respeito, por exemplo, aquilo era muito fechado. Nós, por exemplo, estudávamos profundamente os teóricos e a Revolução Chinesa e tal, mas vivíamos completamente separados do resto. Não estávamos metidos em França. Eu disse, mas então nós estamos em França, quer dizer, temos que aproveitar a experiência política e social deste país. Eu comecei-me a afastar dessas coisas e há um momento qualquer que eu vou para a casa da Alemanha. Isto acontece muita coisa, porque entretanto, pronto, mas eu estas coisas específicas acho que para mim foi muito importante. Vou viver para a casa da Alemanha, eu vivia de vender jornais, tinha 2 clandestinos no meu quarto, que era altamente proibido, mas era o meu namorado, mais um outro, era o Vasconcelos, o Afonso, vivia lá no outro lado, tínhamos um armário, eu vivia daquele lado, nós vivíamos aqui os dois, E há uma altura qualquer que quem geria a casa da Alemanha, naquela altura, em série, era a Embaixada Alemã. E eles resolvem subir as rendas. Mas subiram assim. Bem, nós, quer dizer, nós já vivíamos com dificuldades. E depois os estudantes, os alemães ficaram assim mais ou menos. Mas havia 2 italianos, havia eu, e formamos um comitê de greve e disse, não, nós não queremos que as rendas aumentem. Não queremos que as rendas aumentem e vamos provar que isto é possível. Então juntámos todos, começámos a fazer comitês de corredor, então tomámos um pequeno almoço todos juntos, bem, fizemos a revolução na casa da Alemanha. Os alemães estavam todos doidos, porque eram 4 latinos que tinham dado a volta à coisa toda. Então comitês de corredor, e depois hoje uma italiana vou fazer uma pasta, fazia pasta. E aquilo foi muito bom, porque nós vivíamos cada um enfiado no seu quarto. Os alemães desciam às 9 da manhã, não sei o quê, agarravam no seu jornal, aquilo era tudo muito certinho. E aquilo de repente houve uma grande reviravolta. Falámos todos uns com os outros e não sei o quê. E conseguimos rentabilizar os espaços. Começámos a fazer sessões culturais na biblioteca e tínhamos um bar lá embaixo, uma cave, abrimos uma cave e então passávamos música. Eu lembro-me, pronto, aquelas pequenas coisas, fazíamos chanos, vendíamos isto e aquilo, outro e tal. E conseguimos aguentar-nos e metíamos as rendas numa conta bancária. Ao fim de 3 meses, mais ou menos, 2 meses e tal, o embaixador chama-nos lá e vai lá o comitê de greve, não é? Sou eu, mais o alemão, mais o italiano e tal, vamos lá. E é uma conversa muito engraçada. O tipo vira-se para mim e diz assim, então a senhora vem de um regime fascista, de uma ditadura, está aqui a viver em França, na casa Alemanha, cidade universitária, com tantos privilégios, mas instalações tão boas e tal, e depois a fazer greve, e depois a fazer não sei o quê. E eu disse, olha, depois, não, porque nós entramos em autogestão. E ele disse, não pode ser, vocês não entrarem em cogestão, nós vamos gerir isto juntos. Nós vamos assim, nós já provámos que a nossa gestão é inteligente, vocês querem subir as rendas. Nós conseguimos estar aqui e temos lucro, olha, ganhamos isto, estamos a fazer isto. O tipo depois diz-me assim, então mas como é que isto se explica? E eu vi logo as folhinhas mansas dele e disse logo, olha, sabe uma coisa, é que em Portugal é tudo preto no branco, a gente sabe quem é o inimigo. Com vocês, a gente nunca sabe, isso da cogestão não sei bem o que é. E eu tinha razão. 3 meses depois, chegámos a férias, no mês de agosto fomos todos expulsos. O comitê de greve foi todo expulso. Quando eu cheguei, tínhamos as malas à porta. Portanto, mas isto para mim, esta ligação, esta coisa de nós sermos capazes de nos aguentarmos, não sei o que é a ligação, foi uma experiência muito forte para mim. E, entretanto, nesta altura, em França, aparece um movimento que é o MLAC, Mouvement de Libération de l'Avortement et de la Contraception, que são, portanto, que nascem, portanto, isto tem a ver com um jornal maoísta que é La Cause du Peuple, em que estão juntos homens e mulheres, e depois de mais ou menos por volta de 70, 71, as mulheres acham que têm problemas, que têm que elas que dar atenção a uma atenção específica e resolvem começar a fazer núcleos separados e pronto, que depois foi muito contestado, elas estão a fazer divisionismo da classe operária e tal, mas elas fizeram força e, portanto, o primeiro grupo que se constituíram foi mesmo este movimento do aborto e contracepção. E elas faziam permanências, tinham um sítiozinho, onde acho que eram os anexos da mairie, ou não sei o quê, da junta de lá, e então 2 ou 3 vezes por semana faziam umas permanências. E eu, por acaso, uma vez recebi um panfleto destes, uma administração, e fui lá. Então comecei a dar-me conta do que era aquilo, o que é que elas faziam. Faziam, portanto, consultas de planificação e tal. E é nesse movimento, portanto, eu também me envolvo, começo a ir às permanências, depois faço aí a ligação também com algumas imigrantes e não sei o quê. E o aborto também era proibidíssimo em França. E, por exemplo, eu lembro nessa altura, a minha irmã, por exemplo, eles faziam uma coisa, estavam em contacto com as mulheres na Holanda e faziam, cotizávamos todas e, portanto, pagávamos o autocarro para ir a Amsterdão fazer o aborto. Por exemplo, tudo o que aconteceu com a minha irmã.
Isto começou a dar um grande cimento para mim, a fazer imenso sentido, porque era assim, por muito que os nossos namorados fossem solidários connosco, quem vinha sozinha a Portugal era eu. Quem estava metida naquela alhada era eu. Quem corria os riscos de saúde era eu. E para eles era isto uma realidade muito diferente, quer dizer, não tinha nada a ver. E para mim foi muito importante aquelas conversas entre mulheres a falar daquelas coisas. E eu acho que isto fez crescer o movimento em França. Depois começaram a haver as grandes discussões teóricas. Eu lembro-me, mesmo a esquerda, insurgia-se muito, não sei o quê, sionistas, fracionistas e tal. E foi uma coisa que as mulheres cada vez mais perceberam que era importante estarem sozinhas, que achavam que eram problemas que tinham, numa fase pelo menos, a gente só dizia, eu não sei quanto tempo é que isto vai durar, mas neste momento isto é para nós. Temos que discutir estas coisas. Há questões de poder, há questões mesmo dentro das organizações políticas, etc. Aqui também coexiste com esta altura a história das Três Marias em Portugal, portanto, Maria Velha da Costa, Isabel Barreno e Teresa Horta, que publicam, com a chancela da Natália Correia, as novas cartas portuguesas. Elas apanham logo um processo, porque um dos temas que elas tratavam era exatamente o aborto, elas falam muito do aborto, falam sexual, exatamente. Portanto, e isso é engraçado, porque é uma jornalista brasileira que vem cá e, portanto, pega nisso e faz daquilo, quer dizer, foi o primeiro grande movimento internacional de solidariedade com as mulheres, foi provocado em 72, 73, pelas novas cartas portuguesas. A Confederação de Trabalho Francesa e tal, falava das mulheres operárias, claro, e falava da discriminação e tal, mas não tomava nota muito do que era a partilha dos trabalhos domésticos, nunca se falava de machismo, nunca se falava que os homens, por exemplo, chegavam a casa e batiam nelas, isso tudo, e não mais, nas organizações políticas, era-nos dito que esses problemas não é para se levantar. Esses problemas não é para se levantar. E se vocês estão aí a dividir, deixem estar, que interessa a exploração do capital e não sei o quê. Estas coisas seriam resolvidas com a abolição do capitalismo mais tarde. Que tiveste cá no dia 24 ou 23 e depois foste para a França. Exatamente. Perdeste o 25. Não perdi, sabes, porque ao mesmo tempo apanhei, eu vim cá, tinha que fazer um acordo, vim cá, ia 12 ou 13 de abril, e depois na altura, eu tinha estado nessas coisas de ajudar os amigos a fugir, não sei o quê, depois tinha estado nessa coisa do salto, da tal coisa. O Iduíno publica, na primeira página do jornal, publica a minha fotografia, guerrilheira do país, assim, eu chego aqui, tenho a pedir os meus amigos, 2 horas depois tinha os meus amigos a baterem à porta, pedindo à tua procura, foge. Eu tive que fugir, também foi uma história, não é? Uma cabeleira, então uma história, não é? Fui para uma casa de uma tia, pai, disse e tal, mas depois as coisas acalmaram-se e tal, eu vim, e um dia, no dia 20 de abril, 18 ou 19, encontro uma ex-colega minha, da tal Escola da Madre Deus. Naquela altura as pessoas não diziam nada, mas havia umas pessoas que eu percebia que estavam comigo, só que não podiam abrir a boca, porque senão elas corriam o risco de coisa. Porque eu acabei por ter um processo disciplinar, com o risco de ser despedida, isto tudo ajudou para eu ir embora. E essa, o outro não me esqueço, a professora de matemática. Ela disse, Amélia, estás cá, não sei o quê. Sabes que eu quero que tu venhas lá jantar a casa, o meu marido é capitão, também lá uns amigos e não sei o quê, é um pessoal muito fixe, muito radical, tu vais gostar muito, vem lá jantar e tal. Eu lá arranjei de maneira, um dia fui lá jantar a casa dela, nesse dia, ia 18 ou 19 e tal. E pai, chego lá, estávamos uns novos, milicianos, conversa e tal. Bastante já se deu uns copos, já é meia-noite e tal. Então eles começam, não sei o que dizer, mas quando é que estás a pensar em ir embora? Eu estou a pensar em ir embora no dia 23, 24. Não. Fica cá até o 1º de maio, mas porquê? Pois nós vamos, diz lá aos teus correligionários franceses, que a gente vai acabar com a guerra colonial, vamos libertar os presos políticos, grandes liberdades e tal. Eu olhava para aquilo tudo. Fica, vens ocupar comigo a televisão e tal. Eu vim para casa às 4 da manhã, a luz, tu. Aliás, eu digo isso no filme. Fechas o teu marido e os amigos todos a achar que eu, por muito menos, tenho amigos que apanharam 4 anos de prisão. No dia seguinte vou visitar o meu amigo Luís Miguel Vilã de Peniche. E ele, coitado, 8 anos, já tinha passado 2 ou 3, já não sei o quê, ainda faltava mais um ano. Mas sabes que eu abro e estive em casa de um tipo. Uns capitães, uns tipos, uns tropas, uns gajos um bocado doidos e tal. Mas sabes que eles disseram isto e assim. Pois. Esses não tardam, não vêm cá parar também, tal. Bem, e eu, falava-se até mais
era de Pousa da Riaga e não sei o quê, tá. E no dia 24 mete-me, eu meto no avião, lá levo o chouriço da ordem, mas os pastéis de bacalhau, os taparoeiros e não sei o quê. Chegamos lá, os amigos, desertores e tal. Temos até altas horas da noite a contar aquelas histórias todas, como é que era em Portugal, isto, aquilo, aquilo, aquilo. Eu me lembro, pus um papel no meu quarto, ne pas déranger, não incomodar. E o jeito de pesca também, às 7 da manhã, começou a bater à porta, mas que é isto? Mas que é isto? Mas eu tinha posto não incomodar. E segurei de serviço, à porta, estavam os homens doidos lá fora. Eu não sou em Portugal, não mas como é Revolução de Portugal? Vim de lá onde? Vim de lá onde? Não, ouvi, não sei o que. Vai tudo a correr, vamos todos para a Cartel-Latã, ao pé da Guerra, quando era a livraria do Mário Soares. Vamos todos para lá, tudo a ouvir. E militares, epá, Pousa da Riaga, isto vai ser tudo. Mas depois começam a ouvir, peraí, acabar com a guerra colonial, e isso lá. Mas eu ouvi esta conversa, não sei. Bem, quando nós nos apercebemos que era o MFA, que era outra coisa qualquer. Pronto, eles começaram a dizer que iam acabar com a guerra colonial. Descolonizar e tal. Mas a libertação dos presos políticos foi logo. Mas foi imposta, porque eles não estavam a prever isso. Mas eles disseram que, na altura disseram que queriam ler. Esses teus amigos deu chantar, mas pergunta ao Spínola o que é que ele dizia. Pois, não. E aliás, eu sei que houve uma solidariedade, por exemplo, acho que foi em Peniche, ou foi em Caxias, eles só saíram todos. Foi em Peniche. Em 27 de Abril. Em 27 2 dias depois, porque eles não estavam autorizados a sair. Exatamente, aliás. Não B só saíram porque todos recusaram a sair, não é? Não sei que saíssem. Só saímos, saírem todos. Exatamente. Pronto. Os do pavilhão saíram à frente, no dia 26 começaram a sair. Estes só saíram na madrugada, às 2 da manhã do dia 27. Exatamente. Os últimos presos são os do dia 27. Exatamente. Contra a vontade do Spínola. Sim. Porque a população de Peniche estava toda à roda e só se foram deitar quando saiu o último preso. Pois, fomos para Portugal, depois em Portugal, quando chegamos, claro, quer dizer, não vamos para a casa dos pais, com os pais, né? Eu digo sempre isso, eu não me lembro exatamente, eu sei que foi a loucura total. Eu acho que nós tínhamos visto sempre naquele medo, não era possível que ele estava a contar. Porque as pessoas abraçavam-se todas no meio da rua, depois a gente encontrava os amigos, uns que já nunca mais tinha visto. E depois nunca tínhamos estado no nosso país assim. Portanto, aquilo era uma coisa, era a felicidade total. Para mim, e para muitos com certeza foi isso. Pronto, e depois andámos ali, primeiro de maio, não sei o que, e depois de repente, pronto, decididos para um dia, entrámos em casa de amigos, não estamos a nada, e depois avançámos mais à frente, e aí quando, às tantas, não tínhamos casa, estávamos em casa dos pais, voltámos para a casa dos pais, ninguém queria voltar para a casa dos pais, depois de ter estado fora, em França, aqui e ali, então ocupámos uma casa ali no Campo Pequeno. Era uma vivenda, ali mesmo em frente ao Campo Pequeno, uma vivenda maravilhosa, com duas velhotas lá em cima que espreitavam, quando nos viram entrar, um bando de jovens entrar com aquelas gazulas, rebentar com as coisas, não sei o que, pé de cabra, não era? Instalámos-nos lá, éramos para aí uns 10 ou 12, não sei o quê. Também éramos ocupas, um grupo de jovens que pronto, porque nós não tínhamos casa, havia umas casas porreiras ali vazias, vamos embora, pronto. Eu depois achava piada porque há uns amigos meus, anarquistas e não sei o quê, tinha uma revista mais tarde que era Ação Direta. E aquilo era tudo muito teórico. Eu disse, nós fomos para a Ação Direta sem conversa nenhuma. Está ali, poupar e tal. E eu, em janeiro de 75, portanto, 5, 6, 7 meses depois, eu já cá estava, depois voltei em setembro só, eu vejo um expresso, não sei o quê, manifestação, queima de sutiãs no Parque Eduardo VII, não sei o quê, o MLM, não sei o quê, eu digo assim, mas o que é isto? Umas gajas vão ter quantos sutiãs no Parque Eduardo VII, não sei como, são uns que exemplo, os exibicionistas, pensei, bem, tá, pensei, mas eu depois digo assim, como é coisa de mulheres, estou em Portugal, coisa de mulheres, eu vou, e quando cheguei lá não queria acreditar aquilo que eu vi. Eram centenas, eu lembro, eu cheguei à parte de cima do Parque Eduardo VII, quando eu não cheguei em baixo. Cheguei logo lá em cima, onde hoje é aquele Jardim Amália, onde é aquela estátua lá do Filé, não sei o quê. E então havia milhares de homens. E umas 40, 50 mulheres no meio daquilo, mas a mancha era homens, e havia umas gajas metidas assim numa espécie de uma fila que havia ali no meio, uma com uma grinalda com umas pessoas já sempre a olhar para trás, já estavam a palpar e não sei o quê, e a outra com um balde.
Eram, portanto, elas tinham querido simbolizar os vários símbolos da opressão das mulheres. Era a bagrinalda e o bar da noiva, era a mulher da limpeza, era a outra que estava grávida, era assim 4 ou 5. E aquilo, pronto, eu lembro-me deles gritavam, e onde é que elas se despem, quando é que elas se striptease, e suas putas vão para casa, onde é que estão os vossos maridos, a apalparem, né? E eu lembro-me a uma altura em que uma delas, que é a Madalena Barbosa, que depois ela vai ser bastante importante, porque é ela das primeiras que integra a Comissão da Condição Feminina na altura, depois foi a Comissão da Igualdade de Género, e ela é muito importante na mudança dos propostas que ela faz na legislação em relação a uma série de questões, tanto ao trabalho, como em relação ao aborto, à contracepção, essas coisas todas. E ela tem uma 4L, uma Diana, e ela tem 6 filhos. Ela é uma coisa muito engraçada, ela divorcia-se logo a seguir ao 25 de abril. E faz uma comunidade lá em casa, portanto, acabou. Ela põe as crianças todas habituadas a criadas, acabou-se tudo, porque ela já não tem dinheiro, não é? Divorciou-se, e então ela leva para a manifestação, leva as crianças estão no carro. E eles às tantas começam a querer abanar o carro, porque uma delas, a Sabada, a Teresa, que estava com a história, acho que ela tinha coisa das limpezas e o balde, não sei, começam a palpar lá. E ela tenta-se meter dentro do carro, e eles começam todos a falar. Bem, eu aí passei, aí também começaram os gritos, entendeu? E era terrível. Vi gajos a baixar as calças, a mostrarem o rabo, assim, de um lado. E o barulho, vale a pena ver a gravação. Os arquivos de Coimbra têm a gravação do que foi aquilo. Pouco tempo depois, nós andamos à procura de uma sede, encontramos uma casa de voluta ali na Pedro Alves Cabral, um bocadinho abaixo de Pedro Nunes, quando se coisa. Era a sede do MRPP um bocado mais abaixo, mas também tivemos uns confrontos com o MRPP. O que é que estas gajas estão aqui a fazer? Mas pronto, adiante. E pronto, ocupámos essa casa, e isso foi, eu acho que isso foi bastante histórico e importante, porque, por exemplo, aquilo começou a funcionar por núcleos. Cá está, eu digo, se tivermos que teorizar a organização, aquilo não tinha nada a ver nem com as organizações dos partidos políticos, ainda sabendo, quer dizer, era muito diferente estar em liberdade do que estar em ditadura, totalmente diferente. Mas mesmo em França havia muitas organizações muito hierarquizadas, mesmo em Portugal, aqui a LCI e tudo. E que é o que eu conheço melhor, porque tivemos amigas nossas que depois foram para o movimento das mulheres, elas mesmo depois se confessaram, vieram ali para se apoderarem, era o enterismo, elas entravam dentro de certas organizações da LCI para se apoderarem do coisa, mas depois foram de tal modo contagiadas que elas é que deixaram a LCI e viraram feministas à força toda. E aí foi interessante, porque isso eu acho que é importante. Então aquilo funcionava por núcleos. Eu lembro, por exemplo, do núcleo que fazia o aborto, nós começamos a ter permanências, distribuímos panfletos em vários pontos da cidade. E então começámos a ter permanências 2 ou 3 vezes por semana, por exemplo, das 6 às 8 ou das 5 às 8, e então fazíamos consultas de contracepção e apoiámos as pessoas que precisavam fazer o aborto. Então há 3 ou 4 que são finalistas de medicina, 2 são médicas reputadas, que eu não vou ter o nome, porque elas quiserem que apareçam cá, eu convidei-as. Que são elas que roubam as campanas da aspiração dos hospitais, nomeadamente do Hospital de Santa Maria, e que fazem, ou em casa delas, havia umas que preferiam que fossem em casa, outras, uma altura, ainda fizemos na comunidade onde a gente vivia no Rego, porque quando chegámos lá, ao princípio, a sede do MLM não tinha água, nem tinha condições. Durante os 2 primeiros meses ainda fizemos ou em casa delas, ou então em nossa casa, lá no Rego. Mas depois passamos a fazer lá. Então essas 4 mulheres faziam isso, quer dizer, eram na sede do MLM. Na sede do MLM, uma sala mesmo que era só para aquilo. Ela diz que isso também era complicado para as pessoas que faziam. A minha irmã ainda ontem lhe perguntei. E ela disse era complicado para nós também, porque realmente nós sabíamos, nós não corríamos riscos, porque aquilo era por aspiração, não tinha nada a ver com aquilo que acontecia com as curiosas. Mas ela disse, as situações que a gente encontrava, havia de tudo. Desde violações de irmãos, isso é uma coisa, não sei se tu te lembras disto, Rosa. Uma das coisas que nós tínhamos era os tais. Tínhamos núcleos de várias coisas. Esta era do aborto e contracepção, que tinha uma revista própria, que era a revista de Mocalos. E depois tinha um trabalho que eu achei muito interessante, tu falavas há bocado, que eram os tais grupos de consciencialização, que eram grupos de 4, 5, 6, em que falávamos de tudo. E eu lembro-me de ficar completamente aparvalhada, porque quando se falava de situações de violência que a gente tinha vivido,
montes delas contavam que tinham sido violadas pelos irmãos repetidamente. Mas não estávamos a falar de fulanas da Barra da Lata. Estávamos a falar de fulanas de classe média, de Cascais e não sei o quê. Que elas contavam estas coisas. Portanto, a cena portuguesa é muito mais podre do que eu alguma vez tinha pensado. Pronto, isto para mim, agora. E esses grupos de conservação eu achei muito importante, porque nós realmente, era como dizia a Rosa, falámos de tudo, desde aquelas que queriam ter filhos, aquelas que não queriam ter filhos, aquelas que tinham abortado, até confrontávamos posições, está a ver, o que era o machismo, o que não era o machismo. Eu acho que isso foi, assim, para mim foi das coisas que, para mim, também teve a ver com uma grande mudança interior. Em termos de que para já esta coisa deste diálogo entre as mulheres sem olhares estranhos. Foi muito importante, nós discutíamos também, por exemplo, estas da LCI. Elas diziam mesmo, quer dizer, pronto, os camaradas têm um determinado discurso e quer dizer, eles é que têm sempre a última palavra e as coisas são feitas como eles querem. E nós ali, por exemplo, era como diz a Rosa, eu lembro, por exemplo, a capa da revista do MLM, uma das capas da revista do MLM, avaliam uns com os outros, porque a capa da revista era uma bicicleta com um peixe e dizia, uma mulher precisa tanto de um homem como um peixe uma bicicleta. E nós pensámos, houve ali correntes contraditórias. E pá, nós vamos assustar a classe operária e não sei o quê, não sei. Mas havia essa coisa. E isso é que eu acho que foi muito interessante, porque essa energia que se multiplica. Eu achava isto isso. Eu lembro uma vez que fui com a Guida Mira, fomos para o Rossio. E então tínhamos a nossa banca, metemos uma mesinha, metemos lá as publicações e tal, e depois a Guida disse, vamos ali para o pé das paragens do autocarro, estão ali no sítio, tantas mulheres, vamos ali falar delas, vamos falar de prazer sexual. Ela era mais nova que eu. Ela tinha feito 19 anos, eu tinha já uns 24 ou 25. Não, vamos falar lá com as tuas merdas, vamos lá falar com elas sobre isso. Está bem, ok, lá vou eu atrás dela e não sei. Ai, tá, as mulheres olham para nós, imagina, na paragem do autocarro. Não, mas assim, vocês já pensaram, é assim, nós não somos diferentes de vocês, nós somos todas mulheres. Mas como é que é? E depois havia uma outra que dizia, mas ela tem razão. Não sei, esta já estava sem outra para falar. Daí há tantas começavam a ver um outro gajo. Essas gajas, o que é isto que elas têm aqui? Aquela do peixe e da bicicleta. Olha o que elas dizem, não sei o quê. E começa-se a comer no burburinho. Elas voltam outra vez para a paragem do carro e nós ficamos ali um bocado isoladas. A Guida Mira, agarra no megafone, começa. Sim, vocês quando chegam a casa, o que é que fazem? Abram as pernas que agora eu entro e não sei o quê. Bem, aquela gente, os tipos dos eles ficaram completamente doidos, mas eu achei piada. Ela era lindíssima, uma jovenzinha assim, com 18 ou 19 anos, magrinha, cabelo assim com o megafone. Encostou-os. Eu disse vida, uma vitória. Portanto, e assim, havia montes de coisas que eu podia falar sobre isso. O contacto que tivemos com a Candidinha, por exemplo. Com a fábrica da Candidinha. Como é que era isso? Com a Candidinha e o contacto com as classes populares? É assim, falaste de medo de assustar a classe operária, como é que era a relação do MLM com esses? Olha, é assim, o MLM tem que ser assim. O MDM era a organização do Partido Comunista que estava ligado, de facto, às fábricas e essas coisas todas. Nós tínhamos a noção, por exemplo, eu acho que foi uma boa convergência. Nós tínhamos ali um grupo de 8, 10 mulheres, estás a ver? Algumas com formações académicas boas, por exemplo, eu lembro da Leonor Coutinho, que foi a fulana que inventou a ideia do bus em Portugal, é da Leonor Coutinho. Portanto, estavam ali umas mulheres assim, todas para a frente, estás a ver? Havia jornalistas, havia 2 ou 3 jornalistas, havia uma fulana também, uma artista de plástica muito boa, que é Ana, como é que ela se chama? Ana Dorei, não era? Ana Dorei, tal. A Rosa, que era psicóloga, eu era professora, havia assim um grupo, mas era tudo gente muito dinâmico. E portanto, a relação. Mas era assim, nós procuramos sempre estar em contacto, porque nós sentíamos que não éramos as burguesas, nós queríamos falar das coisas que nos interessavam e achávamos que aquilo que nós dizíamos tinha a ver com todas as mulheres e tinha a ver com toda a gente. E sei que uma altura qualquer soubemos da história da Candidinha, que era uma ateliê de alta costura, não sei o quê, depois a patroa foi-se embora e não lhes pagou, não sei o quê, elas entraram em autogestão e entraram em greve. E eu acho interessante de refletir isto, porque eu já tenho pensado nisto. Elas entraram pronto a vestir, pronto, já não coisa, e começaram, tiveram que ocupar a fábrica à noite, e então aí foi o problema com os maridos, e com os maridos e com os namorados. Vocês não ficam fora de casa à noite.
E nós, MLN, tivemos que ir lá falar com eles, explicar com um grupo também de comitê de trabalhadores lá dizer, não, mas isto não é uma questão de machismo, isto não é, nós temos que conquistar esta liberdade porque isto faz parte do avanço desta luta. E houve ali o trabalho também, havia esse trabalho, e tivemos sempre com elas. A Candidinha falha, depois de ter estado meses em autogestão e a conseguirem, vendiam o pronto a vestir que elas fizeram, converteram-se na alta costura, eram 39 costureiras naquela altura, jovens, todas jovens, 20 e tal, porque a casa-mãe em França cortou a coisa da matéria-prima. E aliás, no outro dia estava no. Percebes? É uma história também muito comum em todas as empresas, em autogestão, foram mais de 1000 e tal, em 75, estavam mais de 1000 e tal empresas em Portugal em autogestão. Isto são números. Okay? Mais de 1000 e tal empresas em autogestão. O Sovental acontece a mesma coisa no Montijo. E há esses problemas também. O jornal O Combate, aliás, fala muito dessas coisas. Nós também tivemos contactos com a Sovental. A Sovental era o mesmo problema, os maridos. Quer dizer, não há uma base, elas agora estão a dar. Acabaram por fazer a ocupação sozinhas com os maridos. Até deu divórcios e casamentos desfeitos, mas elas levaram a delas à frente e fizeram a ocupação sozinhas. Exatamente. Aliás, a Sovental é um caso. Contra os pais e os maridos. Contra os pais e os maridos. Alvento, é assim. Houve um golpe militar, ok. 25 de Abril, tudo bem. Mas aquilo depois que aconteceu foi as pessoas, cada uma nos seus sítios, a resolver os problemas todos. Nós começámos a luta do aborto em 75. Foi em 2007. Foi em 2007, 33 anos depois já. 33 anos depois. É que se conseguiu. E mais, e conseguiu-se não só por com dois referendos. Com dois referendos não deu. E é isso é que assim, quer dizer, na altura do PREC as conquistas foram fortes, por exemplo, pessoas como a Milena, não sei quem, estiveram lá na Comissão da Condição e que avançaram uma série de coisas. Mas depois há o jogo político com as forças, não é? Por exemplo, acho que foi em 84, fizeram uma lei aprovada pelo Partido Socialista, proposta pelo Partido Socialista, que era, em caso de violação, em caso de má formação e não sei o quê, então não é crime. Quer dizer, o aborto, porque foi crime, era crime. Sim. E depois houve aquelas lutas todas. Maria Antónia Paula aí tem que ser chamada, Maria Antónia Paula teve um papel importantíssimo, ela fez um programa sobre o aborto, ela correu os riscos de ser presa e foi muito apoio, e depois houve aquele tal célebre. O caso da Conceição Maçã. Exatamente, daquele julgamento da Maia, exatamente, em que ela. Mais tarde. Então, mas ela primeiro defendeu aqui na Boa Hora, em Lisboa, o caso da Conceição Maçã. Mas as mulheres sempre se bateram por isso e iam vanar. Mas depois é assim. Quer dizer, há uma força. As forças da Igreja, as forças conservadoras. Então, só portanto, 33 anos. E não foi só porque as mulheres sempre se bateram por isso, mas porque também o legislador olha sempre para o vizinho. Como é que o gajo de França está a fazer? Sim. Há aqui um conjunto de forças. Por isso é que nós temos, quando falava da relação de forças, isso é muito importante. E há uma coisa que eu também quero dizer aqui. Eu há tempos tive uma coisa qualquer em que o Vasco Lourenço e o Mário Tomé estavam a falar numa coisa qualquer sobre o 25 de novembro e não sei o quê. Na Junta de Freguesia de Alcântara. Da Alcântara. Estava lá também. Eu só vi por jogo. Pronto. Mas ele disse uma coisa que me impressionou. Esta história do 25 de Abril, do 25 de Novembro, quer dizer, o 25 de Abril é evidentemente que censura todas estas movimentações e tudo isto. E o Vasco Lourenço somente disse, nós tínhamos aqui, portanto, o Kissinger tinha dito nos serviços secretos e não sei o quê, Portugal ia ser a vacina da Europa. Portanto, deixa-nos esticar se a gente vai fazer aquilo que fizemos no Chile. Vai ser a vacina da Europa. E acho que aí é que o Vasco Lourenço, falando com o Carlos, disse o Vasco Lourenço em direto, lembras-te? O Vasco Lourenço disse que ele falou com o Carlos e disse, pode ser a vacina da Europa, mas não sabemos quem é que vai ficar vacinado. Porque como as coisas estão aqui em Portugal, isto vai mesmo ser um banho de sangue, e a Europa na América Latina, isto vai se contagiar. Portanto, isto para dizer, as coisas nós nunca podemos dizer, podemos fazer ocupações, porque a relação de forças é muito importante. Sim, mas o Carlucci e o Kissinger e a correlação de forças mesmo a nível internacional na altura era diferente e por isso é que também era tão importante que Portugal não sucedesse. Exatamente, não. E por isso é que eu estou a dizer, por exemplo, assim, na Candidinha elas acabaram,
Porque a casa-mãe, em França, descostou as matérias-primas. Porque, pronto, as burguesias aqui ao lado ficaram todas assustadas.